Olá! Hoje vamos analisar um tema fascinante. Como é que a matemática e a psicologia podem nos ajudar a entender melhor a estrutura da fé? A gente vai mergulhar em como a probabilidade, a nossa própria percepção e até a lógica acabam moldando os argumentos teológicos. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que está bem no centro daquele debate entre ciência e fé. Um milagre é, por definição, algo estatisticamente impossível? Essa questão coloca frente a frente o mundo que a gente consegue medir com as afirmações que exigem, bem, um outro tipo de certeza. Para investigar isso, nosso roteiro vai passar por 5 etapas. A gente começa com a matemática pura, depois vê como a teologia reescreve as regras do jogo, dá uma olhada na psicologia da autopercepção, fala sobre a simplicidade e, no fim, chega numa escolha fundamental. Ok, primeiro de tudo, vamos alinhar os conceitos. O que a matemática quer dizer de verdade quando algo é considerado impossível? A chave para entender isso é o princípio de Borel, que leva o nome do matemático Émile Borel. Basicamente, o que ele disse é que, no nosso universo, se a chance de algo acontecer é absurdamente pequena, a gente pode, para todos os efeitos práticos, tratar como se fosse zero. E o Borel deu para a gente dois marcadores. O limite humano seria um evento tão, mas tão raro que uma pessoa provavelmente passaria a vida inteira sem ver. Mas o limite cósmico, esse é de outra categoria. É uma probabilidade tão minúscula que o evento não deveria acontecer nem uma única vez em toda a história do universo. É isso que a estatística chama de impossibilidade na prática. Até aqui, a gente estava falando de um sistema fechado, governado só pelo acaso. Mas, e se a gente colocar uma nova variável na história? Uma que muda a equação inteira? Vamos pensar num milagre bíblico, tipo a abertura do Mar Vermelho. A probabilidade disso acontecer por acaso, ultrapasse muito o limite cósmico de Borel. Olhando só pela estatística, é impossível. É exatamente aqui que o argumento teológico entra em campo. Ele traz uma ideia que é a causa primária, ou seja, a vontade divina. O argumento é que a gente não está mais falando de acaso, a gente está falando de uma ação intencional, com um propósito. E esse é o ponto central. Se a premissa de uma causa primária agindo de propósito for aceita, a probabilidade do milagre muda completamente. Ela vai de praticamente 0 para 100%. Uma certeza absoluta. Isso dá um novo significado para a fé, né? Deixa de ser uma aposta contra probabilidades impossíveis. Nessa visão, a fé é a certeza baseada no caráter e na intenção de um Criador, e não num cálculo estatístico. Então, o que a gente tem aqui são dois jeitos completamente diferentes de interpretar o mesmo evento. Para a ciência, é uma anomalia. Para a teologia, é a assinatura de uma lei maior. Do mesmo jeito que a teologia convida a gente a reavaliar a probabilidade, a psicologia mostra que a gente também precisa se reavaliar. Vamos mudar o foco do cosmo para nossa mente. Vamos pegar o efeito Dunning-Kruger. É uma ideia bem conhecida que descreve uma verdade meio estranha sobre nós. Muitas vezes, quanto menos sabemos sobre um assunto, mais achamos que somos especialistas. Quando a gente aplica isso num contexto espiritual, dá para ver uma jornada bem clara. Começa no pico da ignorância, com a autoconfiança lá em cima, depois vem a queda, para o vale da humildade, que é aquele despertar, quando a pessoa percebe as próprias limitações. E, finalmente, a iluminação, quando a verdadeira competência não vem mais da autoconfiança, e sim da dependência de algo maior. É muito interessante ver como um texto tão antigo reflete perfeitamente a psicologia moderna. Essa ideia de que a verdadeira sabedoria começa quando a gente reconhece a própria ignorância é uma verdade que atravessa o tempo. Então já vimos como uma mudança de perspectiva pode redefinir tanto a probabilidade quanto a sabedoria. Mas e o caminho para a salvação? Será que ele também pode ser simplificado? Para isso, podemos usar uma ferramenta do pensamento chamada navalha de Occam. É um princípio bem simples. Diante de várias explicações, a mais simples costuma ser a certa. Se a gente aplicar essa navalha na teologia, o argumento é que ela corta toda a complexidade de rituais, regras e méritos humanos. E o que sobra? Uma verdade central e incrivelmente simples. O sacrifício de Jesus é suficiente. E isso tudo nos leva à conclusão. Vimos como a probabilidade pode ser vista de outro jeito, como a sabedoria nasce da humildade e como a complexidade pode ser reduzida à simplicidade. Tudo isso leva a uma escolha final.
Hoje em dia, a gente vive num mundo com tantas opções que muitas vezes isso nos paralisa. O argumento final apresentado aqui é que, ao contrário disso, um único caminho, uma escolha binária, oferece foco, clareza e, no fim das contas, descanso. E assim a gente termina com uma pergunta para pensar. Se a fé não é um cálculo de probabilidade, ela se baseia em quê? Talvez não seja sobre desafiar as chances, mas sobre confiar numa promessa. E essa é uma aposta de natureza completamente diferente.